Oi, gente, boa noite. Eu sou Shellen Batista Galdino, sou assistente social, mestra em serviço social. E vamos iniciar hoje o nosso vídeo do segundo simulado, tá? Que a gente tá fazendo esse ano. Para quem não viu, tem um vídeo anterior a esse, que é do simulado 1, e esse é do simulado 2. Nós somos a equipe do Serviço Social para Concursos. Para quem não nos acompanha, segue lá a nossa página no Facebook e tem também o nosso Instagram, @ss para concursos. No simulado de hoje, a gente considera que ele foi de médio para fácil, tá? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na legenda do vídeo, o link desse simulado, bem como o link do nosso grupo no Facebook também, tá certo? Antes da gente começar a comentar as questões, eu quero dar um merchandising, né, aqui. A gente tem esses 4 materiais para concursos, são 4 apostilas impressas, coloridas, com questões diferentes e com objetivos diferentes. Essa verde serve mais para concurso federal, TJ, IF, UF. Essa vermelha é para concursos municipais, prefeituras. Essa azulzinha para saúde e a lilás para concursos em geral. Mas você pode adquirir qualquer uma delas que vai te ajudar, independente do seu resultado. O que muda um pouco é a metodologia, as bancas, o número de questões comentadas e a metodologia, tá bom? Vamos agora comentar as questões. Na primeira questão, que foi da Universidade Federal da Bahia, banca, é de 2017, faz a seguinte questionamento. O capitalismo monopolista, em sua dinâmica e contradições, cria condições tais para que o Estado que o representa, ao buscar legitimação política por meio do exercício democrático, torne-se permeável às demandas das classes subalternas, que fazem incidir nele seus interesses e reivindicações imediatas. Dessa forma, afirma-se que com o capitalismo monopolista inicia-se: letra A. A cisão entre as funções políticas e econômicas do Estado burguês. Letra B. A intervenção sistemática do Estado nas expressões da questão social. Letra C. O estreitamento da base de sustentação política do Estado burguês. Letra D. O reconhecimento do caráter exclusivamente público da questão social. Essa é uma questão de fundamentos. Eu acho essa questão bem elaborada. Eu acredito que ela é um pouco de médio para difícil. E você pode encontrar referência dela no livro clássico do José Paulo Neto, que se chama Capitalismo Monopolista e Serviço Social. Então essa questão foi retirada desse livro e achei uma questão assim, que para quem não tem acesso a essa discussão mais teórica, deve ter tido um pouco mais de dificuldade nela. Mas, bem simples. O nosso gabarito é a letra B. O capitalismo monopolista se inicia-se com a intervenção sistemática do Estado nas expressões da questão social. Antes da gente comentar cada assertivo, eu queria falar para vocês o que é capitalismo monopolista. O que é o capitalismo monopolista? É quando o capitalismo, né, começa a se tornar mais complexo. É a fase do capitalismo que sucede o capitalismo concorrencial. É o capitalismo das grandes corporações, da busca de altos lucros, e toda essa discussão é feita pelo José Paulo Neto no capítulo 1, né, do livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social. E ele traz lá de forma bem emblemática que é com o surgimento do capitalismo monopolista que se agudiza as expressões da questão social e o serviço social é chamado a atuar nessas expressões a partir das políticas sociais. Então ele está dizendo, é a partir
né, da formação do capitalismo monopolista, que é, em suma, a junção do Estado, das grandes empresas e dos bancos, ou seja, é uma junção entre essas grandes corporações, entre Estado, bancos e grandes empresas. É isso que começa a formar o capitalismo monopolista. E ele é, digamos assim, a razão histórica na qual o serviço social emerge, tá? Isso é muito importante e o José Paulo Neto destaca isso no livro. Vamos comentar cada assertiva. Letra A. A cisão entre as funções política e econômica do Estado burguês. José Paulo Neto fala justamente o contrário, que com o capitalismo monopolista existe uma junção, uma aglomeração da função política e econômica do Estado. Não se separa o que é da função econômica da função política, muito pelo contrário, estão totalmente imbricados função econômica e política, porque o Estado se volta de forma principal à sua função que nós chamamos que Marx chamou Comitê Executivo da Burguesia, a salvar as empresas, a ser máximo para o capital, a resguardar o processo produtivo. Então não há uma separação entre função política e econômica, pelo contrário, elas estão totalmente imbricadas. Letra B, o nosso gabarito, a intervenção sistemática do Estado nas expressões da questão social é justamente toda a discussão que o Zé Paulo faz no capitalismo monopolista e serviço social é para dizer isso aqui, que é com o capitalismo monopolista que o Estado é chamado, a partir de todo um processo da contradição da classe, a intervir de forma sistemática nas expressões da questão social a partir da política social, e isso é demandado uma nova profissão, que é qual? Serviço social. Então, toda a discussão é para dizer, olha, o serviço social é historicamente emergente dessa conjuntura do capitalismo monopolista em que o Estado passa a intervir nas expressões da questão social, que é toda a forma de desigualdade de acesso à riqueza socialmente produzida pelo capitalismo. Ou seja, a classe que produz, que é a classe trabalhadora, não tem acesso à riqueza que ela mesma produz, e existe aí uma desigualdade, que nós chamamos questão social, certo? Então, é o que o Zé Paulo Neto está dizendo. Letra B é a nossa correta. Letra C. O estreitamento da base de sustentação política do Estado burguês. Pelo contrário, o José Paulo Neto diz que há um alargamento dessa base política. Se há uma junção da função política e econômica, o Estado é fundamental no capitalismo monopolista para a obtenção de lucro, há um alargamento da sua sustentação política, não há um estreitamento. A sua função política passa a ser mais demandada pelo capitalismo. Letra D. O reconhecimento do caráter exclusivamente público da questão social. Atenção para isso aqui. Obviamente que é o reconhecimento do caráter público da questão social. O Estado não é chamado, as políticas sociais não acontecem, o serviço social também não emerge, mas o Zé Paulo Neto faz uma discussão que esse reconhecimento não é só que não diz que a questão social tem um caráter exclusivamente público. O capitalismo, o Estado, coloca essa questão social também como sendo algo privado. E é uma discussão que o Zé Paulo Neto faz de que o entendimento do pensamento conservador, da classe burguesa e do capitalismo é entender a questão social como um problema individual. Na verdade, é uma mescla entre o reconhecimento da questão social como sendo de caráter público, mas também coloca ela numa interpretação a par do conservadorismo como sendo algo privado. Então, por isso, essa questão do exclusivamente aqui, a gente tem que prestar atenção nesses termos, certo? Esse exclusivamente aqui deixou a questão errada, porque seria público e também privado. Vamos à próxima questão. Também da UFBA 2017. Sobre a contribuição da vertente marxista,
No pensamento e ação do serviço social brasileiro, é correto afirmar que o serviço social, letra A, passa a privilegiar a ação política em detrimento do trabalho institucional, desprezando o método e sua instrumentalidade. Letra B, aprimora seu acervo teórico-metodológico crítico, desenvolvendo processos técnicos modernos. Letra C, toma consciência de sua inserção numa sociedade de classes, derivando daí a preocupação com seu significado e direção social. Letra D, toma consciência do conjunto de problemas sociais de indivíduos e grupos decorrentes de escolhas equivocadas, próprias da condição subalterna. Vamos aos comentários. O nosso gabarito, gente, é letra C. O serviço social toma consciência de sua inserção numa sociedade de classes, derivando daí a preocupação com seu significado e direção social. A vertente marxista, o pensamento teórico crítico, quando o serviço social adota, é porque entende que essa leitura de realidade faz uma leitura da sociedade de classes, que é muito importante no que a gente comentou na questão anterior, para o surgimento da questão social. Por isso, entende-se o significado e direção social do serviço social. Significado porque emerge a partir das contradições da questão social, demandado a atuar nessas contradições, e direção social porque escolhe de forma política, ética e teórica um lado, né? Escolhe, nesse caso, o lado da classe subalterna. Vamos comentar agora assertiva por assertiva, as erradas. Letra A. Passa a privilegiar uma ação política em detrimento do trabalho institucional. Em detrimento? Está errado. Em detrimento significa em prejuízo. Está dizendo aqui que o serviço social, o marxismo, privilegia a ação política e deixa de lado o trabalho institucional. Não. E nem despreza o método e sua instrumentalidade. O marxismo propõe uma articulação entre trabalho institucional e ação política, e o método não é desprezado em nenhuma hipótese, nem tampouco a instrumentalidade. Isso deve ser articulado à teoria. Teoria e prática fazem parte do mesmo processo em que chamamos praxis. Letra B. Aprimora seu acervo teórico-metodológico crítico, desenvolvendo processos técnicos modernos. Aprimora é o marxismo que inicia a vertente teórico-crítica no serviço social. E ele também não desenvolve técnicas modernas, processos técnicos modernos. Essa não é a contribuição da vertente marxista para o serviço social. Até porque o pensamento marxista, a teoria como crítica, não pressupõe desenvolver processos técnicos. Isso não compreende nas categorias trabalhadas pelo marxismo. Letra D. Toma consciência do conjunto de problemas sociais de indivíduos e grupos decorrentes de escolhas equivocadas próprias da condição subalterna. Está dizendo aqui que os problemas são individuais e que eles mesmos que causaram por serem pobres, de forma nenhuma. A análise do marxismo é o oposto dessa. Coloca, a discussão de classe, de uma construção histórica, da distribuição da riqueza social. Então, essa aí está totalmente errada. O nosso gabarito é que a vertente marxista proporciona ao serviço social uma leitura de uma sociedade de classes, de uma contradição de classes, e por isso entende a sua imersão e bem como a sua direção social a partir dessa vertente. Terceiro, o programa Bolsa Família, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, e o Bolsa Permanência são classificados como: letra A, programas de transferência de renda; B, benefícios eventuais; C, benefícios continuados; D, programas de atenção integral a indivíduos e famílias. O nosso gabarito, e muita gente errou essa questão, é letra A, programas de transferência de renda. Acho que a dúvida foi na questão do PET, talvez algumas pessoas não conheçam o Bolsa Permanência. Mas vamos lá. Programa de Bolsa Família, com certeza, é um programa de transferência de renda. Isso a gente já conhece, que é aquele auxílio mensal para famílias.
enfim. O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PET, a gente até estava comentando isso no grupo, ele passou para o serviço de vínculos das famílias. Na aplicação da política, o PET, ele não existe mais como esse nome. Ele passou para o serviço de... Eu esqueci o nome agora, está me fugindo o nome, mas é dos vínculos. Mas vejam, a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, ainda traz o PET como um programa de transferência de renda. Está lá na LOAS. Então, é importante, a gente até estava comentando isso no grupo, diferenciar o que as gestões colocam na prática dos serviços dos CRAs do que traz a legislação. Pode ser sim que no PET, na realidade, não seja um programa de transferência de renda, mas na LOAS ele é trazido como programa de transferência de renda ainda. Então, a gente tem que considerar o que é a legislação. E o Bolsa Permanência, para quem não conhece, é do Ministério da Educação e é uma bolsa, né, para estudantes do ensino público, né, em que a partir da Política Nacional de Assistência Estudantil é dado, né, para o estudante que não tem condições de se manter estudando, que tem a situação de vulnerabilidade social, uma bolsa mensal. Então, é como se fosse um Bolsa Família, só que voltado para o estudante do ensino superior público. E não só ensino superior. Por exemplo, um IF, né, que é o caso dos institutos federais, que também tem ensino médio, os estudantes que estão no ensino médio e fundamental, sendo público federal, têm acesso também a essa Bolsa Permanência. Salvo engano, é R$400 e você tem que ter... Está lá na Política Nacional de Assistência Estudantil e você tem que também ter uma renda mínima, como é o caso do BPC. Então, aqui não seria benefício eventual, porque Bolsa Família não é benefício eventual, por isso letra B estaria descartada. Letra C, benefício continuado, também Bolsa Família não é benefício de prestação continuada, nem tampouco o PET. E Programas de Atenção Integral a Indivíduos e Família, que seria o PAIF, não, porque o Bolsa Permanência não faz parte desse programa. Mesmo que você não soubesse a resposta, você poderia ir por eliminação. Vamos à próxima. Essa aqui é do CRES de Minas. Eu coloquei algumas questões mais de ética por causa do concurso de CRES de Pernambuco que está para chegar. A prova vai ser 14 de maio. E como tem muita gente do Nordeste no grupo e vai fazer esse concurso, eu decidi focar um pouco na questão de ética. Essa talvez tenham sido as questões mais difíceis, mas não porque é difícil, é porque são assuntos que geralmente a gente não estuda, como o Código Processual de Ética, que se trata da resolução 660 do Cefes de 2013, é o Código Processual de Ética, para casos, né, de infração ética ao Código. A questão traz o seguinte: em relação ao processo disciplinar e aos atos processuais do Código Processual de Ética do assistente social, assinale a alternativa correta. Letra A. É vedada a participação de integrantes do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, e do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, na composição da comissão de instrução. Letra B. Os prazos são contínuos, interrompendo-se somente nos finais de semana. Letra C. A comissão de instrução é de caráter definitivo, composta por 2 profissionais de serviço social da base do CRES, podendo esses estarem em pleno gozo de seus direitos. Letra D. Despachos, pareceres e decisões serão anexados somente em ordem numérica. Letra E. Será fornecida a cópia do parecer da comissão de instrução antes e após o julgamento do processo em primeira instância. Qual é a nossa alternativa correta? É a letra A. É vedada a participação de integrantes do Conselho Regional e Federal na comissão de instrução. Vejam, porque os participantes do CRES e do Cefes, eles participam sim
do processo ético, mas eles não participam da comissão de instrução. A comissão de instrução é uma etapa anterior ao julgamento dos conselheiros, que é já no processo final, pós-investigação, pós-parecer. Então, por isso que eles não podem ocupar dois espaços ao mesmo tempo, seria um conflito de interesses. Então, a comissão de instrução é formada por 2 assistentes sociais, e a gente tem aqui uma assertiva que trouxe isso, e os conselheiros do CRES e do Cefes fazem parte de outra instância, não a comissão de instrução, certo? Aqui, desculpem, considerem letra B, os prazos são contínuos, interrompendo-se somente nos finais de semana. Os prazos são contínuos e eles não se interrompem final de semana, nem tampouco no feriado. Os prazos são sempre contínuos, né? Os prazos que tem lá de parecer, de julgamento, de recorrer, nunca é considerado final de semana, feriado, são sempre contínuos, não se interrompem. Letra C. A comissão de instrução é de caráter definitivo, composta por 2 profissionais de serviço social da base do CRES, podendo esses estar em pleno gozo de seus direitos. Isso está lá no artigo 16 da resolução que eu disse, a 660, e a comissão é de caráter temporário. E os assistentes sociais, os 2 assistentes sociais que a compõem, não tem isso de podendo estarem. Não é podendo estar, eles têm que estar em pleno gozo de seus direitos, certo? Já que eles vão julgar um processo ético, eles têm que estar, obviamente, dentro do pleno gozo de seus direitos, porque senão seria um processo nulo. Letra D. Despachos, pareceres e decisões serão anexados somente em ordem cronológica. Errado. Por quê? Tem ordem cronológica? Também, mas também tem ordem numérica e cronológica. Então, não é só em ordem numérica, é numérica e cronológico. Letra E. Será fornecida cópia do parecer da comissão de instrução antes e após o julgamento em primeira instância. Errado. O artigo 17 traz que somente será fornecida cópia do parecer da comissão de instrução após o julgamento do processo em primeira instância. E quem tem acesso a essa cópia do parecer, obviamente, é as partes, porque todo o processo é em caráter sigiloso. Mais sobre esse assunto vocês podem ver na resolução 660, que é o Código Processual de Ética. Questão 5. A Comissão de Orientação e Fiscalização, a COF, é espaço de atuação do agente fiscal, profissional de serviço social. Esse profissional é responsável por efetuar a seguinte atividade: a. Sanção das organizações que não dispõem de condições de trabalho para o exercício profissional. Letra B. Orientação de gestores e equipes quanto aos procedimentos de fiscalização do exercício profissional. C. Visita aos assistentes sociais em seu espaço ocupacionais com o objetivo de apreender a realidade na qual atuam. Interlocução com os órgãos da imprensa para denúncias de irregularidades institucionais. É emissão de sanções com visitas ao combate à inadimplência por meio de ações jurídico-administrativas. Eu achei essa bem fácil, mesmo que você não saiba o que é a ação de orientação e fiscalização. É meio óbvio que aqui o nosso gabarito é a letra C. Por quê? Porque as outras, eu achei que elas trazem coisas meio radicais. Então, pela lógica, você poderia deduzir, né, que é uma comissão de orientação e fiscalização, então ela deve fazer visita aos assistentes sociais, e não sanção, e não orientação à instituição, e não falar com a imprensa, e nem emitir sanção do combate à inadimplência. O próprio nome é meio lógico, fala que é uma comissão de orientação, ou seja, tem um caráter político-pedagógico, mas também de fiscalização ética. A COF ela é tratada na nossa política de fiscalização profissional, que é a resolução 512 de 2007, uma resolução muito importante também, recomendo que vocês leiam. E como a gente viu aqui, ela foi cobrada no concurso do CRES de Minas, e é provável que esse assunto seja cobrado também no concurso do CRES de Pernambuco. Letra A.
Sanção das organizações que não dispõem de condições de trabalho? Não, gente. A comissão vai lá e ela vai elaborar um parecer, mas ela não vai fazer uma sanção da organização. O CRES pode depois encaminhar ao Ministério do Trabalho, à Vigilância Sanitária, sei lá. Mas não é a própria comissão que vai chegar lá na instituição e vai fechar o ambiente. Não é assim que funciona. Letra B. Orientação de gestores e equipes quanto aos procedimentos de fiscalização. A comissão ela não vai orientar a gestão e as equipes para fazer o trabalho dela. É ela que tem que fiscalizar o exercício profissional, não os gestores. Gestores fiscalizam dentro da rotina institucional, mas ao exercício profissional compete a outro assistente social, nesse caso o agente fiscal que é contratado pelo CRES por meio do concurso público. A C, a nossa, com certeza, a nossa resposta, né? Porque é uma competência dessa comissão. Entre outras coisas, essa comissão também propõe reuniões, seminários e debates sobre assunto ético. Ela discute relatórios da visita da fiscalização, ela faz visitas de rotina, mas também visitas de fiscalização, certo? Ela pode fazer visita rotineira, visita de averiguação de irregularidades, enfim. E pode ser tanto de preventivo quanto já para fiscalizar algo que já foi denunciado. Então, letra C é a nossa resposta. D. Interlocução com os órgãos da imprensa. Não, a COF não vai chegar na imprensa e dizer, olha, assistente social lá está irregular. Não, ela pode saber pela imprensa uma irregularidade e agir, mas não compete à COF ir na imprensa, de forma nenhuma. Emissão de sanções com visitas ao combate e à inadimplência por meio de ações jurídico-administrativas. Olha, tudo bem que o assistente social não pode estar inadimplente, mas não compete a ela fazer isso por meio de ações jurídico-administrativas e nem tampouco estar fiscalizando lá, né, essa questão da inadimplência. Existe todo um sistema eletrônico que sabe-se, né, sobre inadimplência e, como vocês sabem, é suspenso se você ficar inadimplente. Vamos para a questão 6. O ato de deixar de pagar, aqui ó, sobre a anuidade. Essa aqui é da CESP 2011. O ato de deixar de pagar regularmente as anuidades e as contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social, de sua jurisdição, né, constitui infração disciplinar e pode resultar na cassação da inscrição profissional dos assistentes sociais depois de decorridos 3 anos de sua suspensão. Gente, essa aqui está totalmente correta. Como vocês sabem, o nosso Código de Ética traz uma série de penalidades. Quais são essas penalidades? Em primeiro lugar, multa, depois advertência reservada, depois advertência pública, depois suspensão e depois cassação. Desculpa, gente, muita informação, eu acabei de um branco aqui. Então, são essas 5 penalidades, certo? Se você deixar de pagar o CRES, você deixou de pagar, tá? Você vai ter o seu registro suspenso, porque para você ser assistente social, você precisa pagar suas anuidades. Se você tiver o seu registro suspenso, beleza. Agora, você vai poder estar exercendo a profissão? Vai, mas você vai estar agindo de forma irregular. E passados 3 anos dessa suspensão, o seu registro é cassado. Isso está no nosso Código de Ética, artigo 25, parágrafo único, em que traz: a suspensão por falta de pagamento de anuidades e taxas só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorridos 3 anos de suspensão. Pois é, amores, se vocês forem denunciados e estiverem sem pagar o CRES, olha aí o que pode acontecer. E quem vai averiguar isso? A COF, que a gente falou na questão anterior, a partir dos agentes fiscais do CRES, do Conselho Regional de sua jurisdição. Próxima questão também da CESP. No exercício profissional, o assistente social, tendo como fundamentos os princípios éticos políticos do projeto profissional, deve basear-se em uma análise flexível e fragmentada da realidade, corroborando com as tendências contemporâneas do mundo do trabalho capitalista. Essa aqui, muito fácil, tá errada, né?
Gente, com certeza está errada. Olha aqui, ó, análise flexível, análise fragmentada da realidade e corroborar com tendências do mundo de trabalho capitalista é um erro atrás do outro. Em primeiro lugar, a análise não tem que ser flexível e fragmentada. Ela deve buscar a essência, romper a aparência e compreender a totalidade dos processos sociais, ou seja, desvendar as múltiplas determinações da sociedade, compreendê-la de forma crítica e propor ações também críticas, né? Em segundo lugar, a partir do pensamento crítico, o serviço social busca corroborar para entender a contradição da sociedade burguesa e sua lógica de perpetuação da desigualdade social a partir da sociedade de classes. Então, não é que vai buscar corroborar com as tendências do mundo do trabalho capitalista. Não, o serviço social se coloca do lado das classes subalternas, das classes exploradas. O serviço social escolhe um lado. Próxima questão. Também CESP. O assistente social que se sentir prejudicado em relação ao seu trabalho e à sua reputação profissional por colega de profissão deve recorrer à justiça comum, visto que o seu código de ética não trata das relações entre profissionais. Bem, gente, muito fácil, também errado. A gente já falou aqui da política de fiscalização profissional, do código de ética e da COF, 3 instrumentos que com certeza desmentem essa questão. O código de ética trata das relações entre profissionais. Olha, e ele trata inclusive que é vedado ao assistente social prejudicar deliberadamente o trabalho e a reputação de outro profissional. E da mesma maneira que é direito de desgravo público por ofensa que atinge a sua honra profissional. Ou seja, se você for prejudicado, você pode denunciar o profissional ao CRES. E você, depois de julgado o processo, você tem direito ao desagravo público. Existe até uma resolução sobre o desagravo público, que é a resolução 443 de 2003, certo? E nessa resolução traz lá, o assistente social tem direito de ser retratado publicamente. Então, se um profissional falar mal dele, o Código de Ética traz instrumentos para proteger esse profissional. Então, ele não tem que ele pode ir à justiça comum? Claro que ele pode, mas por ofensa à moral, enfim, danos morais, mas o Código de Ética, administrativamente, você pode correr na justiça de forma administrativa no conselho, e esse profissional vai responder por esse prejuízo que lhe causou. Então, aqui o comentário da questão. 9. O assistente social, ao se deparar com condições de trabalho inadequadas e que possam prejudicar os usuários, deve limitar-se a informar essa situação à instituição empregadora. Com certeza errada. Com certeza. Deve limitar-se a informar a situação à instituição empregadora? De forma nenhuma. É dever do assistente social denunciar essa situação ao Conselho Regional. Está lá no artigo 13 do nosso Código de Ética. Então, se houver essa situação, se as condições de trabalho não forem dignas e podem prejudicar os seus usuários ou os próprios profissionais, isso deve ser denunciado ao Conselho Regional, que vai tomar as medidas cabíveis para isso. Não só tem que informar a instituição. Pode informar a instituição? Claro. Mas a gente sabe o que acontece se isso fosse ocorrer. É por isso que o código traz já essa proteção ao profissional em casos de que suas condições de trabalho não sejam dignas. Então, o Código de Ética traz e deve se denunciar ao Conselho Regional. Vamos para a última questão, uma questão da banca Quadrix, que é a banca que vai organizar o concurso do CRES de Pernambuco. E eu trouxe, como vocês podem ver, mais uma questão sobre conselho. Eu trabalhei bastante essa temática de ética, de conselho, porque eu penso que é um tema assim, que o pessoal não estuda muito. E eu percebi que essas questões teve um pouco de erro. Essa aqui, que é uma questão muito, muito fácil, muita gente errou, por incrível que pareça. Sobre os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, e o Conselho Federal de Serviço Social, CEFES,
aponta a alternativa incorreta. Ou seja, a questão quer saber aquilo que está errado. O que é que está errado aí? Letra A. Os Cefés e os CREs constituem em seu conjunto uma entidade de personalidade jurídica e forma federativa? Letra B. O objetivo básico dos CREs e dos Cefés é disciplina e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Os CREs são dotados de autonomia administrativa e financeira. Letra D. Os CREs funcionam como tribunais superiores de ética profissional. Compete aos CREs aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional das assistentes sociais. Nosso gabarito é claramente letra D, é essa que está errada. Por quê? Letra A. O Cefés e o CREs constituem em seu conjunto uma entidade com personalidade jurídica? Sim. Tem personalidade jurídica e forma federativa? Sim, porque tem a instituição federal e cada estado tem a sua regional. É uma autarquia, certo? Com personalidade jurídica. Então está corretíssimo. B. O objetivo básico dos CREs e dos Cefés é disciplina? Sim, claro. E defender o exercício da profissão? Claro. Esse é o objetivo básico do Cefés. Disciplinar, fiscalizar a profissão e defendê-la, o seu exercício profissional, em qualquer que seja a cidade e o estado. Os CREs são dotados de autonomia administrativa e financeira? Com certeza. Cada CREs tem sua autonomia administrativa, cada um não tem uma eleição, então tem uma gestão, uma rotina própria. Ele é autônomo do Cefés, ele não responde tudo ao Cefés. Há uma hierarquia sim, mas ele tem autonomia administrativa e financeira para fazer o seu orçamento anual, arrecadar o dinheiro, enfim, é ele que decide, não é o Cefés que decide. Cada CREs tem a sua decisão na sua jurisdição responsável. D. Os CREs funcionam como tribunais superiores de ética? É claro que não, gente, é claro que não. O Tribunal Superior de Ética é o Cefés. É só a gente pensar de forma lógica. Tem um CREs. Tá, tudo está, a gente responde ao CREs. Eu tenho o número do CREs, por exemplo, vocês têm o número do CREs. E eu vou responder, no meu caso aqui é o CREs da Paraíba, é o 13º. A 13ª região é o CREs. E eu respondo a ele. Isso não vai acontecer, mas vamos supor, né, que eu denuncio alguém por infração ética. Eu vou lá e denuncio. E esse processo é julgado aqui no CREs, porque é esse CREs, aqui a letra E, que aplica as sanções previstas. É o CREs que aplica, é o CREs que julga. Tá, o CREs julgou. Mas eu posso recorrer, se a decisão não foi o que eu achei interessante, ou a outra parte denunciada pode recorrer. E vai recorrer a quem? Ao Cefés, que é o Tribunal Superior de Ética. É como a Justiça, em primeira instância, em segunda instância. É como se o CREs fosse em primeira instância e o Cefés fosse em segunda instância. É como se o Cefés fosse, gente, por favor, apenas um exemplo, fosse o nosso Supremo Tribunal, entendeu? É como se fosse lá esqueci o nome do cara lá, enfim, Lewandowski. Então, o Cefés vai sempre funcionar como vai julgar quem recorrer em primeira instância. Então, não é o CREs não é um Tribunal Superior de Ética, ele não é o Tribunal Superior, ele vai julgar diretamente, ele vai aplicar as sanções. O Cefés que vai, né, julgar se alguém recorrer, se uma das partes recorrerem, por exemplo, num processo disciplinar. Então é isso, gente. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode falar. Estou à disposição no grupo. Vou colocar o nosso grupo do Facebook aqui nas descrições. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que fala bastante, mas tentei ser o mais precisa possível aqui nas nossas questões, porque eram questões, né, assim, um pouco mais detalhadas, com bastante lei. E é isso, espero ter ajudado vocês. Sigam nossa página e, obviamente, comprem nossos materiais, fazer um merchandising.
E é isso. Aguardo vocês na próxima. A gente vai fazer simulados constantemente. Em breve vai ter o simulado 3 de 2017. Então, quem não participou do primeiro e do segundo, participe do terceiro. E é uma ótima metodologia que você pode acompanhar a sua pontuação, né? Eu trabalho com liberação de pontuação. Somente uma pessoa fechou, acertou todas essas questões do nosso segundo simulado, que foi a Erlânia. Parabéns, Erlânia. E os demais ficaram entre 9, 8, 7. Mas a maioria acertou 6, 5, 4. É isso, gente. Não desistam. Continuem tentando. Estudar para concurso é lógica, é estudo, é prática, é revisão. Então é isso. Espero ter colaborado com vocês com mais esse vídeo. E até a próxima. Um beijo e um cheiro no coração de todo mundo.